Olá, pessoal. Meu nome é Viviane, sou professora da rede municipal e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre matemática. A nossa temática de hoje, ela mudou. Hoje, o nosso tema é novo. Nós vamos falar sobre navegar é preciso. Quando eu li esse tema, essa frase, eu sei que ela é uma frase famosa, mas eu não sabia a origem dela. Então eu fui pesquisar sobre qual o sentido dessa frase. E quando eu estava pesquisando, eu encontrei o seguinte, que ela é uma frase muito famosa, utilizada por Fernando Pessoa, né, que nós conhecemos a partir dele. Só que ele falava no seguinte sentido, de expansão da arte, da literatura. Mas só que essa frase não era dele também. Essa frase, originalmente, ela veio de um romano, de um general romano, Pompeu, mais ou menos na 70 anos antes de Cristo. Pompeu utilizou essa frase num contexto que era época das grandes navegações e ele utilizou no sentido de que era necessário fazer as grandes navegações. Navegar era preciso. Então, foi nesse sentido. E hoje, a gente pensa o seguinte, então, trazendo essa frase para nosso momento. E hoje, qual que é a necessidade de expansão de nosso país? No sentido que navegar é preciso. Então, como eu também não sabia um norte, eu fui para o lado da tecnologia. E eu encontrei alguns artigos interessantes. O primeiro artigo falava o seguinte, a Espanha quer economia de 100% de energia renovável e fim dos novos projetos com combustíveis fósseis. Esse foi o primeiro artigo. O Google faz investimento bilionário em compra e financiamento de novos projetos de energia renovável. O outro, a Holanda diminui a velocidade máxima nas estradas para reduzir poluição e emissões de gás carbono. E um último que eu encontrei, que eu vou jogar a bola para vocês fazerem uma pesquisa em casa. Os japoneses anunciam a construção da cidade do futuro totalmente sustentável. Eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada no que sentido seria essa palavra sustentável, uma cidade totalmente sustentável. O que quer dizer com isso? O que eu notei em toda essa minha pesquisa foi uma preocupação grande com todos os países na utilização da energia limpa, ou seja, a energia renovável. O que é essa energia limpa, energia renovável? Como exemplos de energia limpa, energia renovável, a gente tem a energia eólica, que é aquela produzida através dos ventos, a energia solar, que é aquela produzida pelos raios solares, a energia das hidrelétricas, que é produzida pelas correntes marinhas, né, pela água. Então, todas essas energias não poluem o meio ambiente. Outro exemplo que a gente tem é do gás natural, também, que não produz o chamado efeito estufa. Todos esses são exemplos interessantes e importantes dessa energia renovável. O que a gente notou em tudo isso? Uma preocupação de todas as pessoas com o meio ambiente, com o seu ecossistema, com o seu habitat. Então, eu fui pesquisar o que é isso, o habitat, o que é o ecossistema. E na nossa busca na internet, eu encontrei um vídeo bem simples, rápido, para a gente entender mais sobre isso. Acompanhe comigo. O que é um ecossistema? Um deserto, por exemplo, é um ecossistema. Ele é composto de seres vivos e fatores não vivos. Em geral, os ecossistemas são classificados de acordo com a quantidade de chuva e de luz do sol que recebem, além do tipo de solo. Desertos não têm muitas chuvas, logo, tem pouca água à disposição. Assim, os animais que habitam esse tipo de ecossistema devem ser capazes de sobreviver com pouca água ou nenhuma água por períodos longos. O sol é intenso, o que causa muito calor. O solo é delicado e nem um pouco favorável para o crescimento de plantas. Mesmo sendo muito quente e seco, o ecossistema deserto apresenta uma comunidade de animais e plantas que se adaptaram à vida nessas condições. Cactos podem armazenar água. Cangurus dormem embaixo da terra.
onde é mais fresco. E corujas caçam à noite quando o sol já se pôs. Em um ecossistema, a comunidade pode se dividir em diferentes populações. Estas são compostas de apenas um tipo de organismos. Cada organismo tem o seu próprio lar, o que chamamos de habitat. O habitat dos escorpiões, por exemplo, é a areia. Claro que existem também ecossistemas aquáticos, como pântanos, lagos, rios e oceanos. E eles também são formados por uma comunidade adaptada à sobrevivência nesse tipo de ambiente. Aí eu te pergunto, e o Brasil? Como que está o Brasil nessa corrida tecnológica? Mais uma vez pesquisando, eu encontrei que o Brasil está muito bem. Ele tem produzido excelentes projetos com o uso, por exemplo, na energia eólica. Existe o Complexo Eólico de Osório, formado por 9 parques de energia eólica no município de Osório, no Rio Grande do Sul. Além desse parque, existe outro muito grande, que é o Parque Eólico Casa dos Ventos, em Simões, no Piauí. Ele é famoso pela extensão que ele tem, essa produção desses campos eólicos. Quando a gente olha para um campo desse, eu pude assistir vídeos, acompanhar a estrutura, são estruturas enormes, o que deixa a gente até admirado, com a extensão da produção, da utilização territorial e também com o tamanho de cada torre. Aqui, para vocês entenderem, é uma carreta ou um carro, não sei, que ela está ultrapassando uma carreta que está transportando uma dessas torres, tá? Então, vocês vão ver a extensão, o quanto é grande. Vocês têm uma estimativa do tamanho que pode ser essa hélice eólica, né? A hélice que está lá na torre eólica. Tem uma ideia do tamanho disso? Quando a gente fala dessas torres, tudo é muito grande. Desde a torre, a estrutura toda ela é muito grande. A torre, as hélices e também a fundação. Essa fundação, ela é uma estrutura que fica abaixo do solo, tá? Então, tem vários formatos. E nós vamos começar a discutir por essa fundação, tá? Então, aqui, pesquisando os formatos dessa fundação, eu encontrei várias coisas. Uma delas é a fundação de base quadrada, tá? Existe uma fundação no formato de cone, formação da estrutura no formato de cilindro. Quando eu fui olhar isso mais de perto, eu encontrei as seguintes dimensões. Essa fundação, ela é no mínimo de 14,5 por 14,5 por 0,8. O que é isso? É uma estrutura que tem uma profundidade, um comprimento e uma altura. Isso nos lembra o quê? Nos lembra, olha para cá, acompanha comigo, nos lembra os sólidos geométricos. Então é isso, pessoal. Nós hoje vamos discutir um pouquinho sobre os sólidos geométricos. Vamos lá? Nós temos no nosso dia a dia vários exemplos dos poliedros. Por exemplo, nós temos as caixas que nós usamos, né, a todo momento, as embalagens estão aí para nos auxiliar. Por exemplo, as caixas de pasta de dente, as caixas variadas, né, para embalagens. Temos também as pirâmides. Existem vários tipos de sólidos. Esses sólidos, eles têm vários formatos. Nós chamamos esses sólidos, podem ser de prismas ou pirâmides. As caixas nós chamamos de prismas. E esse, a gente já sabe que são as pirâmides. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de prismas, tá? E alguns exemplos de pirâmides. Nesses prismas e nesses pirâmides, nós vamos construir isso hoje em um software chamado GeoGebra. O GeoGebra, ele é um software livre que você pode colocar na sua máquina, desde que você verifique o tipo de máquina, né, que você tem, as qualificações da sua máquina para poder colocar o software, e tem também em aplicativo para celular. Então, você pode ter as duas opções, dependendo do que você quer utilizar. Nas duas opções, tanto a versão para computador quanto a versão para aplicativo, você pode fazer todas as construções que nós vamos fazer hoje, tá? Vamos abrir o GeoGebra. Pessoal, esse é o GeoGebra.
E nós temos aqui uma janela de álgebra e janela de visualização, onde é 2D. Nós vamos clicar com o lado direito, tirar os eixos e eu vou deixar essa malha quadriculada. Nós vamos vir aqui em polígono regular. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados de mesma medida. Então, eu vou fazer a medida aqui, 4, só que eu quero... Perdão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma medida fixa. Eu quero 14 metros e meio. No caso aqui, nós vamos trabalhar com centímetro, né? Então, 14,5. Então, esse é o 14,5. Então, agora eu vou vir em polígono. Ó, esse é o segmento. Polígono regular. 4. Ok. Então, agora ele fez aqui o que nós chamamos de base. Deixa eu mover a nossa janela. Nós estamos construindo aquela fundação, né? Então, presta atenção passo a passo. Aqui eu vou apagar isso. Apaguei. Agora, nós vamos, em cima dessa fundação aqui, construir a base dele, é um quadrado de 14,5 por 14,5. Eu vou exibir a janela de visualização 3D. Pronto. Agora, eu preciso de uma altura aqui de quanto? De 0,8, tá? Então, eu vou mover aqui, um pouquinho só pra gente visualizar melhor. E a altura que eu preciso é um prisma, que eu vou levantar ele na altura de 0,8, ok? Tá aqui o nosso prisma. E eu vou destacar alguns pontos aqui, eu vou destacar essa lateral que depois nós vamos conversar sobre, tá? Então, eu vou vir aqui e vou destacar alguns comprimentos. Vou destacar aqui agora o ponto, o segmento. Vou destacar o segmento BG, vou mudar a cor, vou colocar verde. Então, essa é a estrutura de 14,5 por 14,5. Então, eu posso vir aqui e mostrar, exibir rótulo, tá? Então, ele vai exibir o nome, 14,5 por 14,5 com altura de 0,8. Eu posso medir esses comprimentos só para a gente mostrar essa distância, 14,5, essa outra distância, 14,5 e essa altura, 0,8. Ok? Acabamos de construir, então, aquela fundação. Essa matéria, pessoal, é muito legal. Tá acompanhando comigo? Nós fizemos a primeira construção, a estrutura inicial, e depois agora nós vamos ver a construção dos poliedros. A primeira construção que nós vamos fazer agora é dos prismas. Pessoal, como nós já discutimos, nós vimos que a fundação ela tem uma base, que é um comprimento de 14,5, uma profundidade de 14,5 e uma altura de 0,8 metros. Todos os lados dessa figura são retos, né? Nenhuma parte é arredondada. O que acontece? Nós classificamos como sendo um prisma, né? Para olhar direitinho esses prismas, eu trouxe aqui para vocês uma outra construção de prismas já. Então, dependendo da base do prisma, a gente tem um nome. Nós temos aqui os 4 prismas que eu desenhei. Nesses 4 prismas, nós temos os nomes
prisma triangular reto, prisma quadrangular reto, ou é um paralelepípedo, como vocês preferirem, tá? E esse outro rosa que tá atrás, ele também, a base dele é um quadrado, tá? Só que a diferença é que ele não é um prisma quadrangular reto, ele é oblíquo, ele tem uma certa inclinação em relação à base. Tá vendo? Quando você olha ele na lateral, ele tem uma inclinação, tá? Então, ele é classificado como sendo um prisma oblíquo. E os outros são reto, porque eles formam com a lateral e a base um ângulo reto. E esse não, ele não forma a lateral e a base um ângulo reto. Olhando esse verde aqui mais de perto, ele tem uma estrutura, uma característica que eu quero olhar com vocês mais de perto, que é o cubo, tá? Então, todos esses três são um paralelepípedo reto retângulo ou bloco retangular. Então, a base deles é quadrada. Todos têm a base quadrada, mas a altura é diferente, tá? Então, eles são paralelepípedo, reto retângulo ou bloco retangular. O cubo, todas as dimensões do cubo têm o mesmo valor. Comprimento, a profundidade e a altura têm o mesmo valor, a mesma medida. Outra coisa que nós vamos voltar aqui no nosso prisma original, que fala, não é esse, é aquele que nós fizemos da fundação, esse, que é a nossa fundação. Se eu vim aqui e aumentar a altura, deixa eu colocar aqui, clica com o lado direito e mostra os eixos. Clicar em eixo aqui, ó. Tem a comprimento em vermelho, a profundidade em verde e a altura em azul. Cada eixo aqui a gente chama de eixo X e eixo Y, que é o verde, e eixo Z, que é o azul. Se eu vim aqui aumentar essa altura, só para a gente discutir um pouco mais sobre esse prisma, fica melhor da gente visualizar os termos. Então, eu vou tirar novamente os eixos, aí. Aqui nós temos uma face superior, uma face inferior, tá? Essas duas faces, elas são paralelas, são idênticas, tá? E são opostas. Fora essas duas faces, a superior e a inferior, nós temos as laterais. Então, a gente tem 4 faces lateral. Então, dá um total de quantas faces? A superior, a inferior e mais 4 lateral. São 6 faces. Agora, o encontro de duas faces forma a aresta. Então, a aresta é esse segmento FG ou segmento FB ou segmento BC. Todos eles formam arestas. Quantas arestas tem? Eu tenho 4 na face superior, 4 na face inferior, 8. E 4 lateral, então são 12 arestas. Fora as arestas, a gente tem aqui o que nós chamamos de vértice. O vértice é o encontro de 3 arestas, tá? Então, eu tenho o vértice C, o vértice B, o vértice F. Uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui também é o que é chamado de planificação. Então, se eu planificar essa figura espacial, colocar ela no plano 2D, 2 dimensões, você vai ter as duas faces superior e inferior, que são os quadrados, e mais 4 faces laterais, que são os retângulos, tá bom? Vamos olhar mais de perto, então, aqui os quadrados e os retângulos. O que é um polígono regular? É um polígono que tem todos os lados de mesma medida. Então, no caso aqui, ele tem 4 lados de mesma medida, é o que nós chamamos de quadrado. E vou desenhar um retângulo. Certinho agora. Nessas duas figuras, o que nós podemos observar? Que eles têm 4 lados cada um, tem 4 ângulos internos, então é o que nós chamamos de quadrilátero. Nesses 2 quadriláteros, eles têm
ângulos de mesma medida. Como que nós podemos fazer? Nós podemos medir para ter a certeza. Para medir, você vai vir aqui em ângulo e marcar 3 pontos consecutivos. Pronto, na figura. Então, nós vimos aqui, ó, se você movimentar esse alfa, ó, ele calculou os 4 ângulos, todos os 4 ângulos internos têm 90 graus, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui para o retângulo. Além de terem os 4 ângulos internos iguais e terem os 4 lados de mesma medida, a gente sabe que eles são paralelos, tem 2 pares de lados paralelos. O que é isso? Ter 2 pares de lados paralelos. Como que eu posso afirmar isso? Eu posso vir aqui e marcar 2 retas, uma reta passando por AD, uma reta passando pelo lado BC e tem a outra reta J passando pelo lado AD. Essas 2 retas, elas não vão se interceptar em nenhum ponto. Como elas não vão se interceptar em nenhum ponto, nós falamos que elas são paralelas. Então, por isso que nós podemos afirmar que essas 2 figuras têm lados que são paralelos, porque a gente construiu 2 retas passando por cima dos lados e essas 2 retas eram paralelas. A mesma coisa eu posso construir com os outros 2 lados. Eu posso construir uma reta AB e uma reta DC. Essas 2 retas também são paralelas, ó, se você olhar de longe, elas não vão se interceptar em nenhum ponto. Então, nós formamos aqui que nós temos 2 pares de retas paralelas. Então, nós temos também 2 pares de lados paralelos. Tudo que eu falei com relação ao quadrado se aplica aqui ao retângulo. Além do quadrado e do retângulo, nós temos aqui como sendo quadriláteros, nós temos o losango, nós temos o trapézio. Alguém lembra como que é o trapézio? Esse é um trapézio. Ele tem 2 lados que são paralelos, tá? O quadrado e o retângulo têm 2 pares de lados paralelos. E existem figuras que não tem nenhum lado paralelo com o outro. Por exemplo, se eu fizer uma figura assim, ó. Nenhum lado é paralelo com o outro. Então, é um quadrilátero também, mas não tem nenhum par de lados paralelos. Nós falamos, então, dos quadriláteros, né? Falamos um pouquinho de trapézio, falamos um pouquinho de figuras que não tem nenhum nome específico, que é um quadrilátero, mas é um nome específico. Falamos do losango, falamos do retângulo. Agora, pessoal, nós vamos fazer a construção das pirâmides. Os tipos de pirâmide dependem da base. Então, eu tenho base quadrangular, pirâmide pentagonal. Então, eu tenho uma pirâmide de base triangular e tenho a pirâmide de oblíqua, que é a qual? Oblíqua de base quadrada, porque ela tem uma certa inclinação, assim como o prisma, né? Ela tem uma inclinação com relação à base. Então, ela não é reta, ela é oblíqua, tá bom? Se eu pegar essa pirâmide e planificá-la, ó, eu vou ter uma base que é um quadrado e no plano também tem quantos triângulos? 4 triângulos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos triângulos. Com relação aos triângulos, a gente pode classificar eles de 2 formas, ou com relação à medida dos lados, ou com relação à medida dos ângulos, tá? Com lado, ele pode, se ele tiver todos os lados de mesma medida, então, por exemplo, BC mede 2,4, BA 2,24, vamos ver quanto que mede AC, 2,24. Então, todos os lados têm a mesma medida, a gente chama ele de equilátero. Se 2 lados tiverem a mesma medida, então vem aqui, ó, aqui tem FH 3,16 e GH de 3,16. Então, esses dois têm a mesma medida. Então, esses 2 lados, o terceiro lado tem 2 centímetros. Então, como ele tem 2 lados de mesma medida, nós chamamos ele de triângulo isósceles.
Quando ele não tem nenhum lado de medida igual, no caso aqui 2,11, 3 e 3,53, nós chamamos ele de escaleno. No triângulo, com relação à medida dos ângulos, se ele tiver todos os ângulos com medidas menores que 90, a gente chama ele de acutângulo. Se um dos ângulos é 90, a gente chama ele de triângulo retângulo. Com relação ao triângulo retângulo, a gente tem uns nomes especiais. O lado oposto ao ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos, tá? Agora, o último triângulo que nós temos aqui, ele tem dois ângulos menores que 90 e o terceiro ângulo igual a 135, maior que 90. Então, ele é obtusângulo. Aqui, pessoal, nós temos, nos exemplos dos sólidos, o cubo, que é um dos principais que nós colocamos, que nós fizemos a construção. Temos um prisma hexagonal. Temos também as pirâmides, a pirâmide reta e a pirâmide oblíqua, certo? Então, nós vimos a construção dos dois. Tem também o prisma triangular, né, de base triangular. Nós podemos usar o GeoGebra para fazer todas essas construções. Treina um pouco em casa, faça o passo a passo novamente. Este software é um software livre, ou seja, você não paga por ele, tá? Faça o passo a passo, porque isso aqui é apenas o começo. Nós vamos fazer várias outras construções. Esse software você vai utilizar para construção de gráficos, para construção de figuras espaciais, para figuras planas. Então, é uma estrutura muito boa, é algo que vai facilitar o nosso entendimento nos conteúdos de geometria e de matemática futuramente, tá? Então, é isso, pessoal. Hoje, nós falamos um pouco sobre os sólidos geométricos, vimos a construção dos prismas e das pirâmides no GeoGebra e também falamos um pouco sobre efeito estufa, energia limpa, todos esses temas nós estudamos um pouco mais hoje. Agora eu quero deixar para vocês uma dica, para vocês assistirem em casa com a sua família um filme muito interessante que tem tudo a ver com o tema de hoje, que chama O Menino que Descobriu o Vento. Esse tema, Navegar é Preciso, vocês vão discutir em ciências, inglês e matemática, no mês de julho. Então, voltaremos a falar mais sobre esse assunto. No mais, boa semana e bom descanso!